Graça e paz, amém? Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Felipe é um amigo, a Bruna e o Bruno são muito especiais para mim. Eu tenho o privilégio de ter bons relacionamentos. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Eu quero tratar de um assunto que talvez seja uma das maiores dores que o ser humano muitas vezes tem que enfrentar. Quando a Bruna me disse que este era um culto de agradecimento, um culto onde o propósito é agradecer a Deus pelo seu ministério e aproveitar para lançar duas músicas, uma das coisas que mais me impressiona é a gratidão. São pessoas que sabem reconhecer o que foi feito por ela. São pessoas que são capazes de se posicionar de uma forma honrada, mesmo depois de não estar mais dependendo ou de ter alcançado aquilo que almejava. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nos deparamos com a procura de Jesus por 10 leprosos. Eles precisam da mesma coisa, estão todos na mesma situação. Jesus cura os 10 leprosos, mas apenas um leproso retorna. Apenas um dos 10 volta até Jesus para mostrar o que tinha acontecido, para dizer que havia respeitado o processo cujo qual Jesus o orientou. Vá a caminho, mostra ao sacerdote, faça todo o rito, cumpra, e depois ele retorna com gratidão. E Jesus pergunta: onde estão os outros? Eu não fiz apenas por você. É lógico que Jesus não estava querendo ser ovacionado naquele momento. Me parece que o propósito era nos instruir como nós deveríamos aprender a lidar com a ingratidão, com as pessoas que vão fazer de contas que não precisaram de nós, que conquistaram tudo sozinho, que foi por seu próprio mérito, e não que não haja mérito, mas muito mais do que mérito humano é a graça e a misericórdia de Deus. E hoje eu estou aqui para fazer parte deste momento de gratidão da Bruna e do Bruno. Então eu quero ler com vocês uma história rapidinho. Eu falei disso aqui da outra vez porque tenho falado muito sobre oportunidades. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quando nós ouvimos o início desse texto, provavelmente imaginamos que vamos ouvir mais uma história de um homem como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão e tantos outros. Só que apesar da história iniciar narrando a história de Eucana, ela vai se concentrar em 2 mulheres, uma oportunidade que é oferecida para 2 mulheres, e nós vamos ver rapidamente o desfecho dessa história e como Ana se comportou. O texto diz que Eucana tinha 2 esposas. Ana, sua primeira mulher, a mulher cuja qual
Eucana se encantou, a mulher que ele amava. Mas depois de se casar com Ana, passado um período de tempo, Eucana descobre que Ana é estéril. Ela não pode dar a ele filhos. Então Eucana traz para seu relacionamento, para sua família, outra esposa. Isso lhe era permitido pela lei. Aliás, ele poderia até devolver Ana a seus pais, só porque ela não engravidava. Mas por amar Ana, Eucana retém consigo Ana, mas traz Penina, uma segunda mulher, com o propósito apenas de gerar filhos. No que diz respeito ao seu coração, no que diz respeito às suas emoções, Eucana está realizado com Ana. Mas ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa de sucessores. Então ele traz Penina, que engravida com muita facilidade, diga-se de passagem, mas que não é a amada, a preferida de Eucana. Então começa um litígio, uma briga, uma disputa entre duas mulheres. Uma quer exatamente o que a outra tem. O sonho de Ana é ser mãe, porque ela não é. O sonho de Penina é ser amada, pois ela não é. Nós muitas vezes vamos ter que lidar com as facetas da vida que não vão ou não vai nos oferecer tudo o que queremos. E é muito interessante como nós temos uma facilidade muito grande de nos tornarmos ingratos. E sentimos muito mais falta do que não temos, do que sermos gratos por aquilo que temos. Quando nós vemos a história bíblica, Jesus diz: cuidado, aprendam com o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás. E ao olhar para trás, ela paralisa, ela morre. Mas hoje me parece que não precisa virar tanto a cabeça para ter a vida paralisada e morrer. Não precisa mais olhar para trás, gente. Basta olhar para o lado e ver a casa do vizinho, o carro do vizinho, a rede social do vizinho, que aliás nem precisa mais ser vizinho, pode estar longe. E olhar para a vida dos outros hoje se tornou um grande espetáculo. Aliás, já não é de hoje, com os reality shows. É uma mudança cultural, observar e torcer pelas pessoas. Aliás, quem não gostamos, nós colocamos num paredão. Isso é um ambiente de descartar pessoas. Às vezes nós não notamos, mas se você não gosta, elimina. Hoje você elimina alguém de um reality show da televisão, amanhã tu elimina a sogra, um cunhado. Os bonequinhos só mudam, mas o modelo mental continua. Mas eu quero me deter aqui nessa observação. Penina, ela era amada, mas, ou não era amada, mas tinha filhos. Ana não tinha filhos, mas era amada. E todas duas têm o mesmo marido, todas duas têm o mesmo sacerdote, todas duas têm o mesmo Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que há uma igualdade muito grande entre elas. O texto diz que Eucana leva a sua família até Siló, onde está a presença de Deus na Arca da Aliança. E quem é que vai para lá? Penina e Ana, uma amada, outra com filhos. Eucana leva quantas das suas esposas? Fala assim, duas. Fala duas de novo. Só para você saber que a oportunidade é sempre igual. Às vezes parece que há um desnivelamento, porque nós não conseguimos olhar
um pouco mais atrás, a nossa geração. Se você acha que hoje tem alguém vivendo melhor que você, pergunte o que o pai dele estava fazendo e o seu. Quando você achar que Deus é injusto, e talvez seu estilo de vida não lhe permita ser grato, pergunte o que o seu avô estava fazendo quando o avô do outro estava empreendendo. Talvez isso faça com que você entenda que não há preferidos de Deus, há pessoas que aprenderam a aproveitar as oportunidades. Ah, pastor, meu pai não deixou nada para... Seu pai não deixou nada para você? Pois é, o meu deixou uma prostatite. Quer trocar? Essa aí é uma opção só masculina. Se você acha que nada é ruim, quer uma prostatite, sim? Uma inflamação na pós, quer nada, né? Já está até com medo do médico. Escute só. Olha aqui. Oportunidades. As duas estão lá. E é muito legal, porque a gente fala muito de Ana, o filho de Ana, a postura de Ana, porque Ana é a mulher. Tá joia. Mas eu pergunto a você, o que fez Ana se tornar uma vencedora? Deus? Não. Ana. O Deus que pode abrir a madre de Ana é o mesmo que pode transformar o coração de Eucana. Quando Penina vai para Siló, ela tem a mesma oportunidade de Ana. Quando Penina vai para Siló, ela pode falar com Deus Todo-Poderoso e dizer para Ele sobre sua dor, e chorar na presença dEle, e dizer: Deus, eu quero ser amada pelo meu marido. Mas ela não faz isso. Ela tem a oportunidade de se colocar de uma forma a reverter a sua situação, mas ela não faz. Aliás, diga-se de passagem, a preocupação dela não é em ser amada. Ela desistiu, me parece, disso. O que Ana se concentra agora é fazer com que, ou que Penina se concentra agora, perdão, é fazer com que Ana não seja mãe. Porque preste atenção, eu não sei o que você busca, mas cuidado para não tomar posturas erradas e não alcançar. E depois de um certo tempo, não faz mais diferença se você tem ou não. Sua preocupação se foca em que os outros não alcancem. Não tem mais a ver contigo, tem a ver com o sucesso do outro. Aí o sucesso do outro te irrita, o que o outro alcança te fere. Penina está vivendo isso, uma amargura, e ela está onde? Em Siló. Quem é que está lá? Deus. Mas sua dor é tão grande que ela não quer falar com Deus para alcançar o que precisa. O que ela quer é desconcentrar Ana, para que Ana não alcance. Sabe o que me deixa um pouco triste nessa história? É que primeiro, uma demora a alcançar, e segundo, a outra nem alcança. Ana vai basicamente todo ano chorando para casa, e o filho está nascendo na tenda da Penina. Ana vai chorando. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero, por favor, romper com algumas coisas, não. Só queria que você avaliasse. Há poder na sua palavra, sim ou não? Sim ou não? Tá certo. E é verdade. Cuidado com o que tu fala. Mas se sua vida só andasse por palavra, como é que seria do mudo? Então cuidado com o que você tem por verdade absoluta. Pare e pensa. Você tem que ter cuidado com isso. Quando nós olhamos
para esse ambiente, o que nós vemos? Nós vemos Ana tendo a mesma oportunidade que Penina, mas todos os anos, Ana volta para casa chorando, e Penina acaba ficando grávida. Até que me parece que Ana cansou, porque algumas pessoas cansam e desistem, algumas pessoas cansam e desanimam, algumas pessoas se cansam e seu coração azeda, mas tem outras pessoas que se cansam e mudam de postura, tem outras pessoas que se cansam e resolvem colocar Deus em primeiro lugar, tem pessoas que cansam, mas diz: agora eu vou vencer. É assim que funciona. Um belo dia Ana chega em Siló, e quando ela chega, quem é que está lá? Eli, o sacerdote, sentado, os filhos dele, Ofni e Finéias, Eucana, Penina, está todo mundo lá, e Ana chegou. Aparentemente está tudo do mesmo jeito, mas Ana mudou sua postura, ela está ali diferente, não é a Ana dos outros anos. Deixa eu falar uma coisa com você, querido, Deus está esperando você mudar de postura, para que Ele possa mudar a sua realidade. Pare de reclamar do que você está vivendo. Por quê? Porque Satanás está preso, Deus está no controle, e você tem livre-arbítrio. Você sabe qual é o problema do livre-arbítrio? Quem administra mal sua vida não gosta. Eu nunca vi ninguém orando para Jesus voltar com vida boa. Quando você vê alguém falando: Jesus, volta logo, anseio pela sua volta, se quiser voltar hoje, estou dentro. Vai dar uma olhada que está sofrendo. Porque quem está administrando bem sua vida e aprendeu a escolher, sabe como é que ora? Aí, Jesus, vou para o céu, hein? Sem pressa, sem crise. Pode demorar, tem tanta gente para salvar. Essa é a oração de quem administra bem sua vida. Então a vida é feita de escolhas. É meio filosófico, mas a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. Entendeu? A sua vida está esperando por uma decisão sua. E é isso que Ana faz. Ela chegou em Siló e falou: hoje sou eu e Deus. Eu lembro, eu tinha uma agenda. Naquela época não tinha tecnologia, era o papelzinho. Toda a minha agenda estava na desgramada daquele caderninho. Fui com o carro em Caxias, parei. Quando eu voltei, cadê o carro? Naquela época o nego estava roubando o carro andando. Você estava sem, de repente você está na rua. O que houve? Roubaram o carro. O carro tinha seguro, minha agenda não. Estava tudo lá, uma agenda só. Fui para o culto, depois de fazer a ocorrência, chateado, confesso a você. E começou a cantar, eu não queria saber quem estava cantando, se ia pregar, que estava pregando, que se dane o que estava pregando, eu não estava nem aí. Eu fui para lá para falar com Deus, que sabia onde minha agenda estava. Oração inicial, o pastor abriu e eu estou lá. Senhor, levaram minha agenda, caraca, entendeu? E vamos lá, o louvor começou a cantar: poderoso Deus, e eu quero minha agenda, eu quero minha agenda. Estava tudo concentrado, irmão, tudo era minha agenda. Não interessa, eu não sei o que o cara pregou, eu não sei de nada. Eu só sei que eu fui falar com Deus que muda a história, que pode mudar Deixa eu falar uma coisa para você, Ele pode resolver, basta Ele querer, também não é obrigado não, viu? A Bíblia é bem clara, tudo é possível. Possível. Sabe o que é possível? Quando você convida alguém para ir na sua casa e a pessoa diz: é possível que eu vá? Ela diz que vai? É só para você não achar que possível já vai acontecer. Porque tem gente que, se não acontecer, vai para o inferno. Escute só.
Acabou o culto, oração final, vai em paz, Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e dê a paz. Eu falei, paz, agenda, beleza, está tudo junto. 3 horas da manhã, da madrugada, né, do dia seguinte, meu telefone toca, 3 horas da manhã, acordei, e aí o cara falou, seu Cláudio? Eu falei, sou eu. Ele falou, eu estou com a sua agenda. Escute só, eu gritei, aleluia! Minha mulher acordou, o que foi? Eu falei, milagre, não se mete, volta a dormir, que isso é na outra repartição da cama, é na minha região. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está esperando você agir, você fazer. Ana estava chorando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Dorme chorando. Não dorme, chora a noite toda. Chora. E deixa amanhecer. Não, o que a Bíblia está dizendo é que o choro, o ambiente de dor, tem que criar em você uma postura de mudança, para que a sua história mude. Ana chegou e falou, quer saber de uma coisa? Eu estou afim de ficar grávida, que se dane Penina, que se dane Eucana, que se dane Eli, que se dane. Foi lá e falou, Senhor, eu estou precisando de um filho. Essa maluca aí só vê a cueca do Eucana, já engravida, e eu é cerol, e não sai nada de mim. Isso é uma tradução minha, desculpa, viu, irmão? Tá certo, o pastor tá ali, depois ele se vira e conserta. Vai falar que eu estava aqui soltando pipa, não é verdade? Beleza. Escute só, estava lá, e Ana, e pronto, Ana falou, eu vou mudar a minha vida. Por quê? Porque Deus quer mudar, e você quer mudar? Deus disse, eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal. E eu estou a fim de dar a você o que você deseja, mas está ruim de trabalhar contigo, porque tu sabota a missão. É difícil. E agora a Ana está lá, e foi lá e falou com Deus, Senhor, estou precisando de um filho. Aí o sacerdote, que sempre estava lá, mas nunca notou Ana, olhou para Ana e falou, ei Ana, tu chapou? Pô, cara, a mulher já está aborrecida com o marido, que achou que ele era melhor que 7 filhos. Que otário. Sabe nada de mulher. A outra maluca ficou gritando para ela, eu tenho, você não tem. Olha aqui, é o caninha 1, é o caninha 2, é o caninha 3. E você não tem nada, sua sequinha. E agora o único que poderia oferecer apoio a ela, quem era? O sacerdote. O que o sacerdote falou? Ana, não é à toa que eu sei a mulher do Eucana. Certo? Você chapou o coco. Ana, você está bêbada? Presta atenção. Olha para mim aqui que eu já estou terminando. Escute uma coisa que eu vou falar para você. O Satanás está afim que você perca. E Deus está afim que você... E você decide. Lembra, você decide? Pastor, eu quero perder. Então perca. Quem sou eu para tirar você o privilégio da derrota? Vascaíno. Não é verdade. É brincadeira, viu? Já estou passando do limite. É que eu não tomei o remédio. Escute só. Olhe para mim. Está lá. Deus pode dar vitória para a Penina, sim ou não? Mas ela recebe? Porque Deus gosta mais de Ana. Tinha um negócio assim, Deus era mais amigo da Ana. Não, querido. É postura. Após aquele posicionamento de Ana, ela volta para casa e fala para o Eucana, vem meu filho, pode vir quente que agora já falei com o Eterno. Ela engravidou. Olha que beleza.
já tem o que quer, sim ou não? Pois é, só tem gente que é só conseguir o que quer, que nem volta mais na igreja, não quer saber mais de Deus. Eu quero uma casa de campo, para quê? Para não ter tempo para ir para a igreja? Tempo atrás eu encontrei com um cara assim, estava querendo um negócio, falei, rapaz, Deus vai fazer prosperar, comprou uma casa de praia, acabou, não conseguia mais ir na igreja. Encontrei com ele, ele falou, pastor, tá ruim de ir, rapaz, porque muita tarefa, muito compromissos, muitos negócios. Eu falei, nossa, Deus está atrapalhando sua vida, hein? Ele falou, pastor, porque aí nós estamos indo todo domingo para casa de praia. Eu falei, vem cá, filho, que nós vamos orar para Deus tirar essa casa de praia, tirar um pouco desse dinheiro, tirar um pouco desse recurso que está te levando para o inferno. Ele falou, pastor, domingo estou lá. Porque tem gente que é só receber que vai embora. A Ana, preste atenção. Ela tem o que quer, sim ou não? Sim ou não? Mas um belo dia, ela volta como disse que voltaria. Ela disse, eu vou criar este menino. E quando ele desmamar, eu vou levar e vou colocar este menino na presença do... Isso é gratidão. É cumprir aquilo que prometeu. É entender que Deus está à frente de tudo. Agora ela chega lá e fala assim, ô Eli, lembra de mim? Tá vendo esse garotinho aqui, ó, Samuquinha? Pois é, por ele orava eu. Ele é resultado da minha oração, ele é resultado da minha postura. Porque sucesso, querido, você está vendo alguém fazer 20 anos de ministério, 22 anos, nem sei, cantou na Santa Ceia. Mas é com muito trabalho, é muito trabalho, porque você quer vencer na vida, você quer ter gratidão, vença primeiro. Mas para vencer tem que trabalhar. Aí não estuda, vai fazer a prova do Enem. Põe a mão em cima e diz, Senhor meu Deus, o Senhor é comigo. Ele diz, aí não. Eu quero passar no Enem. Deus diz, é não. Isso. Estudar letras apagadas, ciências ocultas. Não quer estudar? Quer casar? Eu falo de casamento direto. Hoje tem gente fazendo, sabe o quê? Não consegue lidar com gente, arruma bicho. E bota nome de bicho em gente. Esse dia a mulher falou, o Antônio. Falei, quem é Antônio? Ela falou, o meu cão. Falei, o marido deve chamar Rex. Então, na verdade, invertendo os valores desse jeito. Não estou falando mal de bicho, não. Só quero te dizer uma coisa. Você quer vencer? Aprenda. Certo? A gerenciar as suas emoções. A mudar a sua postura. Ana agora está lá diante de Deus. Sabe para quê? Para entregar Samuel. O único filho que ela tinha. Mas ela é grata a Deus, porque ela não tinha nada. E sabe que o que tem, só tem porque Deus deu. Tudo que você tem é de Deus. Para de achar que você tem alguma coisa, você não tem nada. Se Deus cismar, ele fala assim, ó, dá um pulinho aqui em cima agora. Pronto, assim, ó. Pode ser inteligente, pode ser burro. Porque burro também morre. Morre. Não é um privilégio só dos inteligentes, não. Pode ser rico e pobre, a pobre morre, gente. Olha aqui, igualdade. E como diz o ditado chinês, quando o jogo de xadrez termina, se você é um peão ou um rei, vai para a mesma caixa. É assim que funciona. A vida está esperando você mudar para você ter momentos de gratidão. Aliás, se você não é capaz de ser grato pelo que tem, você nem merece alcançar o que deseja. Olha só, Ana está lá, deixou o Samuel está trabalhando. Ana vai visitar o Samuelzinho uma vez por ano. Um belo dia, Ana chegou lá, o sacerdote ali, depois você vai ler que eu não sou obrigado a ler tudo, que é rapidinho. O sacerdote ali falou assim, ô Cana, esse menino seu é maneiro, hein? Foi Ana que trouxe. Então faz o seguinte, vai para casa, filho. E faz filho na Ana. Menino. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Pensa numa mulher fértil. Porque gratidão
Gratidão faz você alcançar mais do que você merece. Aprenda a ser grato. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é bom. É isso. Agora, por favor, nunca diga que Ana foi melhor que Penina. Ah, mas o filho de Ana se chamou Samuel. Tá bom, fala o nome do outro, filho da Ana. O que a Bíblia está querendo dizer é que pessoas podem estar no mesmo dia, no mesmo lugar, vendo e ouvindo as mesmas coisas e saindo de lá com resultados diferentes. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a postura do ouvinte. Todos recebem a mesma ferramenta, mas o que vão fazer com ela é uma decisão de cada um. Mas muito mais do que isso, Deus está nos dando uma oportunidade de mudar de vida hoje. Entendendo que a oportunidade foi lançada, está assim, está lá, quer ir para o Novo Testamento para a gente terminar? Vamos lá, o Salvador está na cruz. E o que tem ao lado dele? 2 ladrões. Jesus pode salvar qual dos dois? Ele pode salvar os dois? É legal que como é fácil trocar o tom e estabelecer a dúvida. Foi só eu trocar o tom. Eu perguntei a primeira vez, pode salvar os dois? Todo mundo disse pode. Eu falei, pode salvar os dois? Sei lá, né? Eu até sabia na primeira vez. Agora eu nem sei. É isso aí, querido. Tem gente fazendo isso com muita maestria e botando dúvida na cabeça de gente que tinha certeza. Isso é língua portuguesa. Você pode dizer não falando sim, dizendo não. Se eu falasse, pode trazer água para mim, e você dissesse, pois não. Você falou o quê? Sim, dizendo não. Se eu falasse, me traz água, você falasse, pois sim. Você falou não, dizendo sim. Certo? Você tem a palavra graça, somos salvos pela graça, a salvação não é de graça, hoje você está uma graça, o que você está achando graça? Um montão de graça. Coisa, o que é coisa? Coisa não é nada, mas explica tudo. Estou sentindo uma coisa estranha, a coisa está feia, depois eu tenho uma coisa para te falar. Já virou até verbo, eles estão coisando. Não, na verdade. Olhe para mim, por favor, não perca. Não perca. A vida está esperando por você. E o que você está fazendo? Esperando Deus. E Deus fala, mas eu estou aqui. E você fala, e eu também. Então vá viver o incrível, saia dos bastidores da vida, suba no palco, protagonize suas próprias histórias. Para de querer ser o que as pessoas pensam que você é. Aprenda uma coisa e eu fecho aqui. Quer viver com gente? Respeite a decisão dos outros. Uma vez Jesus falou, um cara chegou para Jesus e falou assim, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou, tu conhece os mandamentos? Ele falou, cuidado de garotinho. Não só conheço como pratico. Estou a fim de ir para o outro nível, Jesus. Esse eu já faço, vamos para o outro. Jesus falou, caraca, quer ir para o outro nível? Maneiro, estou procurando gente que quer ir para o outro nível. Fantástico. Tu quer? Então vamos, rapaz, isso é sensacional. Então faz o seguinte, vá, vende o que tu tens, dá o pobre, terá o tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ele falou, mano, esse nível não dá não, pô. Poxa. Entristeceu e foi embora. Jesus falou assim, vem cá, cara, não vai não. Eu vou facilitar as coisas para você. Não. Jesus respeitou a decisão dele. Você quer ir embora? Então vá. É isso que você quer? Mas eu não vou negociar meus princípios para ter você perto de mim. Que isso fique claro. Você quer andar comigo? Eu não vou negociar. A vida está esperando por você. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Pode ficar
fecha o olho, ninguém vai pegar nada seu. Se tiver algo de valor, é melhor segurar. Sei lá quem está aí. Fecha seus olhos, fecha aí, curioso. Fecha aí seus olhos. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes estamos envoltos em situações as quais nos sentimos como vítima do sistema, sentimos vítimas da ação das pessoas, mas as oportunidades têm sido lançadas para todos, e algumas pessoas em algum momento despertam e entendem que aquele é o momento mais importante da sua vida, para mudar de fase, para mudar o ciclo. E nós somos gratos por isso, gratos pelas oportunidades que o Senhor nos tem concedido, por tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu filho naquela cruz, ó Deus, pagando uma dívida que não era dele, para nos isentarmos de uma dívida que não tínhamos como pagar, do teu Espírito Santo, companheiro, consolador, amigo. Somos gratos, ó Deus. Ajuda-nos a entender o valor das pequenas coisas. Ajuda-nos a entender, homens e mulheres que nos proporcionaram oportunidades. Primeiro, nossos pais, de estarem nesse mundo, de estarmos neste mundo. Depois, pastores, tantas pessoas que fazem parte da nossa história, nos dando oportunidades. Eu estou aqui, ó Deus, porque um pastor um dia achou que eu podia pregar. Provavelmente não era bom, não era legal no começo, mas ele me ouviu mesmo assim e me deu a oportunidade de crescer. Eu preciso que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. O capítulo é o de número 29, onde o pastor Aguinaldo utilizou aqui para ministrar a palavra de oferta, o mesmo capítulo. 2 Crônicas, capítulo 29, verso de número 1, ele diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os reuniu na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres foram para cativeiro. Verso 10, agora eu estou resolvido. Eu queria que você repetisse comigo: agora eu estou resolvido. Nessa tradução, coloca a tradução de volta aí, certo? Agora me tem vindo ao coração. Diga agora. Isso, feche seus olhos mais uma vez.
Pai, te damos graças por este momento. Usa-me, ó Pai, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados por Tua palavra, ó Pai, para vivermos realmente os céus nesta terra. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, porque para mim um dos grandes momentos de avivamento que o povo de Deus viveu, e algo extraordinário o povo de Deus provou mediante a pressão que estava recebendo. Eu entendo que a proposta bíblica, na verdade, ela nos oferece duas coisas muito significativas. Primeiro, é que um dia nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus em glória, e não há nada mais precioso que isso. Mas a segunda proposta, enquanto isso não acontecer, eu preciso viver aqui nessa terra. E segundo Jesus, enquanto eu não for para o céu, eu trago o céu para a terra. Ele nos ensinou a orar dizendo, como? Como é que é a oração? Que venha o teu, seja feito a tua, assim na terra. Então nós estamos aqui para trazer o céu para a terra, mostrar para esse mundo quem é o nosso Deus, entendendo que não somos seres humanos tendo experiências espirituais, porque a Bíblia nos diz, vós não sois cidadão deste mundo, nós somos cidadão dos céus. Se vós fosse deste mundo, este mundo te amaria. Então, segundo a Bíblia, eu não sou um ser humano tendo uma experiência espiritual, eu sou um ser espiritual que vim ter uma experiência humana, amém? Então é extraordinário termos essa visão de que a terra precisa saber que os céus são reais, amém? E nós vamos trazer o céu para a terra, um estilo de vida como esse. E depois nós vamos para o céu, glória a Deus. E quem não for, eu costumo brincar e dizer que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeiro, cheguei, caramba. Segundo, você. E terceiro, cadê fulano? Não veio. Então eu tenho aprendido que a proposta, ela é extraordinária, certo? O Salvador tomando conta de nossas vidas, trazendo uma santidade, ou seja, uma santificação, porque Deus não pede de nós perfeição. O que Ele pede de nós é aperfeiçoamento. Melhore. Você gosta tanto dos smartphones, então aprenda alguma coisa com ele. Seja amanhã uma versão melhor do que tu foi hoje, ok? Então eu quero te mostrar esse moço. Por quê? Porque a história dele ele é um jovem, 25 anos de idade. Seu pai se chama Acais, um dos piores reis. Era o pai desse indivíduo. Se você olhar um pouquinho o capítulo 28, o finalzinho, você vai ver que Acais fez o que não prestava. Pensa num indivíduo difícil. Foi esse camarada. Fez alianças com quem não devia. Pegou os utensílios da casa do Senhor e deu para os reis estrangeiros. Uma invasão atrás da outra, uma humilhação atrás da outra. Destruiu o sistema econômico daquela nação. Destruiu as famílias daquela nação. Destruiu até mesmo a fé daquela nação. Só que Acais morreu. E o reino falido foi parar na mão de seu filho Ezequias. Olha, e Acais foi tão ruim, mas tão ruim, que quando as pessoas morrem, normalmente não tem defeito. Mas o texto diz que depois de Acais morto, o pessoal reuniu e falou, não vamos botar ele no sepulcro dos reis não. Não é que ninguém vai reclamar, mas ele foi ruim demais. Vamos botar ele separado. Só para você ter noção quem foi o cara.
Mas o que ele deixou, a herança de Acais, foi parar na mão de Ezequias. 25 anos de idade, ele começa a reinar. 29 anos, ele reina sobre Jerusalém. O texto termina dizendo que ele fez tudo quanto era reto, segundo seu pai, Davi. E o pai dele não era Davi. O pai dele quem era? Acais. Mas Acais era ruim? Sim, então ele rejeitou o exemplo ruim e pegou um bom. Você está entendendo? Exemplo ruim nós temos o tempo todo ao nosso redor, sim ou não? Mas também tem bom. Certo? Eu olho, por exemplo, a história de José, e o texto diz que ele trazia más notícias dos filhos de Bila e de Zilpa, mulher de seu pai. Mas Bila e Zilpa juntas só tinha 4 filhos. Certo? Só Leia tinha 7, o texto não diz que a turma era ruim. José tinha gente ruim perto dele, mas também tinha gente boa. Porque em todo lugar que você for, tem gente ruim e gente boa. E é você que decide quem é que você vai colocar como sua referência. A gente sabe, trabalhando na igreja, que se pastores aqui, bispos, se o diabo chegar para a gente perguntar a respeito de algumas pessoas, se deve levar elas para o inferno, a gente nem recomenda. Eu conheço muitos pastores aqui, bispos, que diria para o Satanás: ó, quer a minha referência? Não leva não. Deixa eu ver que fim vai tomar, que vai atrapalhar seu serviço. Mas na igreja tem muita gente boa, sim ou não? E muito mais boa do que? Então, nós temos que, se você quer ser avivado, para de olhar para as pessoas ruins. Porque senão você vai ter sérios problemas. Eu gosto desse moço, por quê? Porque ele vai tomar um posicionamento. Primeiro, ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Segundo, a sua estrutura de proteção foi totalmente destruída. Ele não tem exército. As famílias também foram destruídas. A fé daquele povo estava abalada. Ezequias pega um reino falido, que precisava de dinheiro, que precisava de armas, que precisava de reestrutura familiar, que precisava de muita coisa. Mas Ezequias sabe de uma coisa: se ele trouxer Deus de volta para o seu povo, Deus é capaz de suprir todas as necessidades que ele tem. Então ele começa: precisa de dinheiro, sim ou não? Sim. Mas se ele traz Deus, Deus é dono do ouro e da... Então tá joia, trouxe Deus, Deus vem com suporte. Mostrou isso para Elias. Elias, eu posso sustentar você. Vai para o Ribeiro de Querite, porque já conversei com o corvo. Já dei ordem ao corvo de levar uma comida para tu. Pensa, táxi aéreo. Sim, mesmo autossuficiente, certo? Ele acaba estar chegando, né? Ali no Ribeiro de Querite. Então ele diz: sai dos territórios administrados por Acabe, vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, e já dei ordem a uma viúva para te alimentar. Tu é líder? Eu imagino a expectativa de Elias. Uma viúva que vai me... Pensa. Uma mansão maneira, muita comida. O cara chega lá, tem uma viúva catando uns gravetos, ele deve ter olhado e disse: não é possível. Saudade do corvo. Porque na verdade, Deus não estava precisando da viúva, era a viúva que estava precisando de Deus. Então Deus leva o seu projeto para a viúva investir, porque vai mudar a vida dela. É extraordinário, sabe? Quando eu olho para esse camarada, a decisão que ele vai tomar: primeiro, ele vai identificar o problema. Ele diz: nossos pais viraram as costas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Nossos pais tomaram decisões que nos trouxeram para onde estamos. Escute aqui, se você é pai, preste atenção, e você é líder. Jesus uma vez desembarca, e ele é abordado por um homem que diz: eu tenho uma filha de 12 anos que está morrendo na minha casa, eu preciso da sua presença. Jesus disse: então vamos para a sua casa. Mas enquanto ele está indo para curar uma menina, uma mulher toca nele e fica curada.
Preste atenção, Jesus está indo curar uma menina, mas antes cura uma mulher. Porque nós não vamos curar essa geração mais nova se não curarmos a nossa. Jesus só faz um milagre na menina depois de curar a mulher. Nós precisamos curar a nossa geração, levar a nossa geração novamente com ideias como essa, de trazer o céu para a terra, de trazer intimidade com Deus, de entender que não dá para negociar princípio, não dá para ser politicamente correto. Está errado, mas é Deus que está certo, e somente Ele. É reposicionamento, é postura, é entender onde a ruptura aconteceu. Ezequias diz: nossos pais viraram as costas, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso. E é por isso que nós estamos onde estamos, porque nos afastamos de Deus. Mas agora eu estou resolvido. Coloquei no meu coração o verso que lemos. Eu vou mudar essa história. E para mudar essa história, ela não vai ser mudada com dinheiro. Para mudar essa história, não vai ser mudada com material bélico. Essa história vai ser mudada trazendo Deus de volta para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa história. Vamos nos encher de Deus, porque quando nos enchemos de Deus, nós vamos tornar vitorioso. E aprenda uma coisa, está lá na Bíblia: todo aquele que ouve e põe em prática aquilo que ouviu. As minhas palavras, disse o Senhor, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os rios e os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela ficou de pé. Mas aquele que ouve e não põe em prática as minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, os rios e os ventos, e bateram contra aquela casa e ela caiu. Olha o que a Bíblia está dizendo: obedecer a Deus não me deixa imune aos rios, aos ventos e às tempestades. Aquele que obedece enfrenta as mesmas dificuldades daquele que não obedece. Mas aquele que obedece tem a garantia de ter Deus. Esse dia alguém falou assim: pastor, eu vou colocar Deus à frente do meu negócio. Eu digo: não coloca, porque Deus não vai à frente do desviado. Você quer colocar Deus à frente? Primeiro, coloque Ele à frente das suas decisões, da sua conduta, e passa a servi-lo com integridade, que aí você nem precisa botar Ele na frente, Ele já vai. Porque tem gente com a vida toda torta, quer botar Deus na frente. Tem que ter sorte se Ele for atrás. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. Ele identificou: o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é sistema de defesa, o nosso problema é ausência de. Então vamos apagar as lâmpadas ou vamos acendê-las? Vamos fechar as portas ou vamos abri-las? Isso aí. Ação causa reação. E eu acho isso fantástico. Agora eu estou resolvido, porque tem gente que está esperando para resolver. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar muda hoje, muda aqui e muda agora. O lugar da tua transformação não é amanhã, é aqui, é agora. É o lugar do seu milagre, da sua decisão. É isso. É trazermos Deus de volta de uma forma intensa para a nossa vida. E saiba de uma coisa: relacionamento com Deus é personalizado. Não tenta botar Deus numa caixa, porque Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, e não precisa dar satisfação para ninguém. Cria um plano para Deus agir igual Naamã. Vou chegar lá, o profeta vai sair, vai botar a mão na minha lepra, vai falar com Deus. Deus falou: não é nada disso, Naamã. Expectativa desalinhada. Você vai chegar lá, e já falei com o profeta, vai mandar você dar 7 mergulhinhos. Ele não queria mergulhar e falou que ia embora, leproso. Mas ele estava com gente boa. Você quer mudar de vida? Ande com gente boa. Amadureça, e você vai aprender que você não precisa descartar ninguém, você só precisa botar as pessoas no local certo na sua vida. Entendeu? Não precisa descartar ninguém. Não gosta de fulano, não descarta não, só aprenda. Eu cheguei aqui num voo da Azul. E se você voar pela Azul uma vez, você vira tudo azul. Mas se você continuar voando, você vira topázio. Se você continuar voando, você vira safira. E se você continuar voando, você vira diamante. Mas se você começar a se relacionar com a Gol, a Azul te rebaixa, a safira de novo.
Ela não descarta você, ela só coloca você no nível que você está exercendo de comprometimento. Ezequias pega e traz Deus de volta. Vamos acender essas lâmpadas, vamos queimar incenso, vamos restaurar o culto, vamos trazer Deus de volta. Põe a roupa nos sacerdotes e limpa tudo, tira a imundícia de tudo. Não é? Algo fantástico. E agora, o culto está acontecendo. Ezequias tem dinheiro, sim ou não? Tem nada. Para manter a monarquia, não. Ele tem exército? As famílias já estão tudo estruturadas? Mas quem é que está lá no meio do povo? Deus. E quando Deus chega, gente, o resto vem com ele. Não é? Está lá a fumacinha saindo, o cultinho e o povo adorando. Eu acho mó barato, porque ele pede oferta para um povo que está sem dinheiro. Aliás, quando eu vejo Jesus diante do gasofilácio, vendo aquela mulher trazer 2 moedinhas, eu imagino se fosse algum de nós, falava: dona, peraí, faz isso não, a senhora está na pela, se perder essas 2, a senhora tem que sair da brincadeira. Não dá essa oferta não, deixa que eu vou dar uma oferta para a senhora. O mais interessante é que a mulher traz apenas o que tem, e Jesus aceita a oferta dela, porque sabe que é aquela decisão que vai mudar a história dela, porque vai levar Deus para a vida dela. É isso. Ele pede oferta e o povo começa, eu não sei de onde sai tanto dinheiro. E o povo agora, a fumaça está saindo, dinheiro, não dá para sustentar a monarquia, não dá para montar um exército, mas as coisas já estão indo legal. Cultinho, ofertinha. Que bonito. Ezequias celebra a Páscoa para trazer a memória daquele povo que talvez estava um pouco angustiado de todas as dores, e lembrar que Deus continuava o mesmo, as pessoas que estavam mudando. O que mudou não foi a postura de Deus, foi a postura das pessoas. Então ele celebra a Páscoa e manda chamar todo mundo, e a turma vem todo mundo para a celebração, para lembrar do que Deus fez, porque aquele Deus que fez é o mesmo que faz. Nós só temos que aprender isso de uma forma madura. Nós olhamos para Davi, e Davi se torna um herói porque matou o quê? Matou o quê? Golias, gigante. É maneiro, é ou não é verdade? Mas não entrou no cenário bíblico matando gigante. Qual é o primeiro animal que provavelmente ele matou primeiro? Uma ovelha. Ele era pastor de ovelha, criava ovelha para comer. Deve ter matado, sim ou não? Ou ele criava ovelha para viver para sempre? Não deve ter matado uma ovelha, sim ou não? Será que ele não deve ter enfrentado um lobo enquanto apacentava? Sim ou não? Isso. E depois ele enfrentou um leão, e depois um, e depois um. Pois é, querido, tem gente que quer entrar no cenário já matando gigante. Quem nasce grande é monstro. A melhor maneira de crescer é paulatina, é aquela coisa sólida. Por que Davi não falou para Saul que matou ovelha nem lobo? Porque provavelmente Mas ele falou: leão eu matei. Um leão desinformado, que veio pegar uma ovelha que nem era nem minha, era do meu pai. Mas já que eu estava tomando conta, um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim, ele falando, quando o leão pegava uma ovelha, eu saía correndo atrás. Leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente, não é verdade? E pedindo socorro. Querido, você quer ter intimidade com Deus? Ela não acontece da noite para o dia. Você precisa ter uma história com Deus. Nós precisamos entender que Deus sabe tudo a nosso respeito, e nós sabemos muito pouco a respeito dele. Não querer saber tudo, porque não vai dar. Porque a palavra de Deus diz: nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos face a face. E conhecerei como também sou conhecido. Eu gosto disso. O cara celebrou a Páscoa, que a turma está vindo, e ele está querendo dizer para o povo: aí gente, Deus continua do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. O povo está se animando. Tem dinheiro? Tem não. Tem exército? Tem não. Mas tem fumaça. Tem culto. E Deus voltou para a presença. Deus está no meio do seu povo. E o mais importante da nossa vida é Deus. Tudo que eu vivo, eu só vivo porque Deus tem feito. Por sua misericórdia, é verdade, mas pelo preço que a gente paga. Porque é preço, querido.
para andar com Deus. Esse dia eu estava num hotel desse assim, de madrugada, pedi o sono, fui trocar a televisão de lá. Passou um canal daquele. Como é que eu vou falar nisso num congresso de avivamento? Um canal daquele que passa as mulheres assim. E quando passou rapidamente, uma voz falou na minha mente: volta, Cláudio. Eu falei: não, não vou voltar não, estou sozinho aqui, não vou voltar não. E a voz falou: não, mas não tem ninguém vendo não. Eu falei: esse é o problema. Quando não tem ninguém vendo, a gente faz besteira. Não vou não. E a voz fala: volta lá, Cláudio, para ver o que eles estão fazendo. Eu falei: eu sei o que eles estão fazendo, maluco. Eu faço pouco, mas eu sei o que é, não é verdade? E aquela voz lutando comigo, mandando eu ir lá olhar. E aquela voz falando: olha, olha. E eu falei: não, Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor sabe que eu quero olhar mesmo, não sabe? Querer eu quero, mas eu não posso olhar, porque se eu olhar eu vou desagradar o Senhor. Ô Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí eu peguei aquele negócio, sim. Lá em cima tem um negocinho redondinho. Puf, a televisão fez assim, ó. E a voz foi falando: olha, 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 olha. E parou de falar: olha, não é que eu dormi, menino? E nem olhei. Querido, desagradou a Deus, tira da sua vida, porque é Deus que te dá vitória. E os momentos mais perigosos de nossa vida é quando estamos sozinhos. Então, quando você tiver com vontade de fazer algo que vai te afastar de Deus, normalmente a pessoa faz assim, ó. Pode não ter ninguém, mas quando você estiver fazendo isso, faz assim, ó. Eu ia fazer não, poxa. Estava só olhando, valeu. Tamo junto. Isso, querido. Você está rindo de quem? De mim? Vou fingir que é para levar a culpa. O cara está fazendo tudo certo e Deus está presente. Aparentemente nada mudou. Porque em muitos ambientes o avivamento vem de uma forma silenciosa. Tem momento que é barulhento mesmo, e Deus faz do jeito que quer. Para de criticar os outros. Tem gente que sente a presença de Deus e grita, e pia, e rodopia. Você entende? Não. Então recolhe a sua insignificância. E tem gente que vai ser cheio do Espírito Santo quietinho. Você fala: isso não está cheio de nada. Você é dono da sorveteria, é ou não é verdade? Nós não estabelecemos modelo para ninguém. Entende? Não está acontecendo aparentemente nada, só tem cultinho, fumacinha. Certo? O povo trouxe a memória novamente, aquela coisa toda, e está tudo direitinho. Celebração de culto, Páscoa, certo? O povo ofertando, a fumaça subindo, sacerdotes e levitas, e Deus está ali. Capítulo 32, ainda de 2 Crônicas. Dá uma olhadinha nisso, que pode te ajudar bastante. Verso 1, põe aí na tela, por favor, se for possível, que aí todos acompanham com o mesmo. Versículo 1, capítulo 32. Depois destas, e desta, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se. Sabe o que o texto diz? Depois dessas coisas. Que coisa? Depois do cara ter aceso as lâmpadas que estavam apagadas, queimado o incenso, estabelecido o culto, trazido de volta a adoração. Depois que ele fez tudo certo. Quando a gente faz tudo certo, o que que parece? Que vai dar tudo? A gente até canta: vai dar tudo certo. Mas quando você for enfrentar um adversário, faça como Davi. Leva um negócio na sacola, reserva umas pedrinhas, porque vai que erra. Errou, pega a outra. É ou não é? E agora, olha que maravilhoso. Senaqueribe veio e cercou. Senaqueribe é filho de Tiglade, um rei poderosíssimo, que lutou e venceu Acais, o pai dele. Enquanto Senaqueribe cresceu num lar vitorioso, num lar rico e poderoso, Ezequias
cresceu num lar de vergonha, de humilhação, como ele mesmo narrou. Quando olhamos para esses dois líderes atuais, vemos a herança que seus pais deixaram. Senaqueribe, com toda a imponência, sabe, de todas as vitórias de seu pai, e a maioria das nações tinha medo do exército. Ezequias, um exército falido. E depois que ele faz todas essas coisas, Senaqueribe vem, cerca, tentando se apoderar dela. E ele manda uma carta para ser lida diante do público. E a carta dizia mais ou menos assim: o povo, não deixe Ezequias enganar vocês. Gostaria de lembrar a vocês o que o meu pai fez ao pai dele, e o que o meu pai fez a todas as nações. Então é melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí e vai ficar difícil para vocês. Depois da carta lida, Ezequias diz: calma, gente, não fique espantada com a multidão que está acusando aquele, que é gente pra caramba, porque há um conosco que é maior do que ele. Com ele está o braço da carne, conosco o Senhor dos exércitos. Mas presta atenção nisso aqui, que quando eu olho para esse texto, eu lembro de Eliseu e seu moço. É mais ou menos a mesma coisa. Lembra quando a casa de Eliseu estava cercada? O rei da Síria, dos arameus, havia mandado cercar a casa. E o garoto que trabalhava com Eliseu saiu de manhã e abriu a porta e viu aquele exército poderoso que cercou tudo. Não tinha rota de fuga. O menino abriu a porta e começou, ó. Caramba, que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Poxa, morri. O garoto está tremendo, aquele exército poderoso. E o garoto está tremendo. E Eliseu vai lá para a porta. Eu acho maneiro, porque eu imagino Eliseu chegando e fazendo assim, ó. Gente pra caramba, hein? Tudo isso para me pegar? E o garoto? E eu também, né? Vou de bucha. O garoto tá assim, ó. E Eliseu? E o menino? Faz assim comigo, faz assim, ó. É só para ficar gravado na sua mente. É ridículo, não é? Mas é proposital. Então eu quero que você faça assim, ó. Você nunca mais vai esquecer. Enquanto o garoto está assim, Eliseu está assim. Porque assim se comportam os meninos. Assim se comporta o homem de Deus. Meninos só conseguem olhar para o problema. Nós sabemos que Deus não nos desampara. Enquanto o menino está tremendo, Eliseu falou assim: calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o menino: tem ninguém não, Eliseu. Nós estamos sozinhos. E Eliseu fala assim, ó: Senhor, abra os olhos desse menino para ele ver. Você quer uma dica para você? Ande com gente que está vendo coisa que você não vê, mas está pronto para te mostrar. Quando ele ora, eu imagino o garoto: ô Eliseu, eles estão aí muito tempo? Por isso que tu não está com... Calma. Aí, agora vem, maluco. Não, Eliseu, deixa aqui. Se quiser entrar, entra, deixa comigo. Querido, a santidade e a experiência com Deus faz você ver coisa que ninguém está vendo. Amém? Amém? E é isso que está acontecendo. Ezequias diz: calma, gente,
Tem um aí mais poderoso que está conosco aí. Ele está aí conosco. Não sei onde está não, mas está aí. O culto está lá, estamos fazendo tudo direitinho. Calma. Ezequias então chama o profeta Isaías, filho de Amós, e diz: Isaías, a chapa está quente. O Senaqueribe está aí, está nervoso. E ele vai pegar a gente. Então vamos conversar com Deus. Você quer crescer? Tem gente que ore com você. Tem gente que ore por você. A quantidade de gente que sustenta o meu ministério com oração é muito grande. Muito grande. Tem gente que ora por mim, tem gente que ora comigo. E nesse ambiente, eu imagino, se eu fosse Ezequias, como é que eu oraria? Dá licença. Senhor, estou aqui com Isaías. E o senhor escutou o que o Senaqueribe falou do senhor? Não estou querendo influenciar ninguém não é isso não. Mas ó, ele falou, olha, ele falou: quem é esse Deus? Se eu fosse o senhor, eu deixaria isso assim não. Olha lá, a casa do senhor está lá, saindo a fumacinha. Eu sei que o senhor está aí. Olha que maravilhoso. Eles vão orar a Deus por causa de Senaqueribe. E Deus manda um anjo. Quantos anjos? Um. Eu imagino Deus falando: desce um só, para não ter problema com fogo amigo. Desce um anjo para lá, com o Ezequias, está com Isaías. O Senaqueribe está nervoso, querendo saber quem sou eu. Era bom ele conversar com o faraó, mas deixa comigo, na verdade, já vai saber quem eu sou. Olha que maravilhoso. Ele não tem soldado, ele não tem dinheiro, ele não tem exército, mas ele tem Deus. E naquele ambiente, um anjo chega para defender quem? O Ezequias. Pensa no anjo, matador profissional, chefe de grupo de extermínio. O anjo chega matando, e eu acho maravilhoso, porque a Bíblia diz que o anjo só mata valente. Só valente, covarde fugia. O anjo fazia assim, ó. Quem enfrentava morria. Quem corria salvava. Por quê? Porque Deus queria que alguém contasse a vitória do seu povo. E os covardes tinham que levar a notícia. O anjo saiu matando, e o pessoal correndo, até Senaqueribe correu. O que mostra que era covarde. Saiu correndo, eu imagino os caras chegando lá longe, falando assim: Espera um pouquinho. Caramba, rapaz, estou vindo lá do Ezequias, lá do negócio que nós ia pegar ele lá. Rapaz, vou te falar, Ezequias não tem dinheiro, Ezequias não tem soldados, Ezequias não tem quase nada, maluco. Mas tem um anjo lá, pensa num anjo para matar. E alguém deve ter perguntado: um só? E a pessoa deve ter dito: se tem dois, eu não estou aqui, irmão. Um anjo. Meu irmão, vamos lá para a palavra de Deus. E Deus dará ordem aos seus. Isso aí. A nosso respeito. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a sua adversidade. Eu sei que Deus é poderoso. Um anjo. E o maior barato não é isso. É depois disso. As nações vieram até Ezequias, só trazendo presente. Ezequias, falei com o Senaqueribe, não se mete com Ezequias, porque Ezequias não é Acais. Eu falei, Ezequias, e toma aqui os presentes. E tem os presentes também para o anjo. Depois você lê. Tem uns presentes aqui por Deus que mandou o anjo aí, porque ninguém está querendo problema com você, mas não, Zequinha. Você é gente boa. As nações vinham trazer presente para o Zequinha.
Você que tinha soldado? Material bélico? Dinheiro pra caramba? Quem é que estava lá? Deus. O que faz diferença na nossa... É talento sim, preparação. É isso aí, é investir em você mesmo, em buscar. Mas o que faz diferença é Deus, querido. Se Deus estiver junto com você, já era. Mas o que nós precisamos, e eu tenho falado muito disso, nós temos e precisamos de um alinhamento de expectativas. Alinharmos nossas expectativas a respeito de Deus. O mundo nunca esteve tão perto de nós como está hoje. Os valores nunca estiveram tão invertidos como estão hoje. O que temos visto é um ambiente onde as coisas de uma forma gradativa estão chegando na nossa vida. E muitos de nós hoje não encontramos tempo para orar como orávamos antes, para ler a Bíblia como líamos antes, para jejuar como jejuávamos antes. Mas sabe qual é o grande problema de tudo isso? É o desalinhamento. Porque quando estamos nessa posição, e a grande maioria de nós estamos nessa posição, o que conseguimos é falar de quem não ora, é falar de quem não lê. Mas quando você vai para a presença de Deus, profeta Isaías, capítulo 5, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sob um alto e sublime trono, a orla do seu manto enchia todo o templo, os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa tirada do altar com matenais, e tocou os meus lábios, e me disse: vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim mesmo. Sabe o que esse texto diz? Que quando alguém encontra com Deus, ele não vê a vida dos outros, ele vê a sua. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós podemos ser muito melhor do que já somos. Nós podemos melhorar, certo? A nossa produtividade, a nossa proximidade para com Deus. O profeta diz assim, falando, por Deus: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e eles são pensamentos de paz e não de mal, para que eu possa oferecer a vocês um fim que vocês desejam. Que Deus está dizendo: eu estou trabalhando para que vocês tenham um fim que vocês querem. O grande desafio é que vocês são sabotadores de seus próprios projetos, permitindo que a preguiça, que muitas vezes o desleixo, nos afaste de algo que não se paga para obter. Eu não gosto quando alguém diz assim: para servir a Deus tem que pagar o preço. Que preço? Que preço que tem que pagar? O preço de fazer o bem para mim mesmo? Será que é preço fazer algo que traga Deus para controlar minha vida? Isso não é preço. Isso é bênção para a minha vida. Abrir mão de coisas. Eu estou cansado. Para servir a Deus tem que pagar um preço. Que preço? O preço de fazer o bem? Talvez a dificuldade seja desse espírito viver nessa carne, essa experiência nesse corpo ser tão difícil para algumas pessoas. Mas nós precisamos amadurecer. E falo para vocês, e um dos motivos pelos quais me fizeram vir a esse trabalho foi a temática, porque na maioria dos lugares que eu vou, o homem é o centro. E vamos lá, vamos falar do bem-estar humano, o que está acontecendo na vida das pessoas. Vamos promover isso. Mas o que precisamos é que Deus controle a nossa vida, que Ele seja Senhor de nós. Porque se Ele fosse Senhor de nós, Ele é Senhor do nosso dinheiro,
Ele é Senhor de tudo, porque é Ele que comanda. Então saia daqui hoje com tudo aquilo que você ouviu, para colocar em prática. E seja maduro para entender que a prática não faz com que você não enfrente problemas. A narrativa diz: quando vier o vento, a chuva e os rios, ela vai bater contra as duas casas. A diferença é que a do obediente tem a garantia de que vai ficar de pé.